Passamos aqui ao auditório, queria lembrar que algumas delas já foram trabalhadas. Eduardo de Jundiaí, né, pergunta para a Lígia se a morte representa um fim ou um começo. A Lígia lidou com isso. Né? O Mário de Florianópolis pergunta, e quase afirma, né, você acha que a ideia de que a morte é democrática, na medida em que todos nós vamos morrer. Né? O Davi falava antes da hierarquia da morte, né, num dos blocos. Também o Evaniel de Poranga levanta para os dois que a morte é uma coisa certa na vida, por que temê-la? Como é que a gente define a morte? Ela é um segredo. O Jefferson, de Itaberá, né? Por que vocês não usam a Bíblia como referência? Afinal, a resposta, né, estaria lá, e ambos lidaram um pouco com esse tema. E nós temos uma questão aqui no nosso auditório. Por favor. É para a Lígia. Meu nome é Paulo. Tá. Você fala muito dos anões. Né? Tem muitos anões em muitos de seus contos. Tem uma janela que esse anão ele tem os dentes de ouro. Esse anão ele é a face da morte. E ele tem esse sorriso brilhante, como ouro. A última frase... Se esse anão é a face da morte, se ele tem o sorriso brilhante como ouro. Não, mas aí eu estou agora pensando, você está pensando nesse conto ao qual eu me referi. O conto tem na janela, falta outro, os objetos. Você trabalha muito com os anões. Eu gosto muito, assim, é um símbolo, justamente. Desde o meu romance Tirando de Pedra, os anões, aquele ser assim estranho e tal, que vem. E nesse último, mais recente livro meu, que é um anão de pedra, e me parece que com esse símbolo, nesse conto mais recente, onde entra esse anão de pedra, esse símbolo mais recente seria justamente a vontade da transmigração da alma, da continuação dele, não mas como um ser lutando, como um lutador, uma vontade de vida. Esse conto que eu escrevi, justamente quando vêm os operários com as picaretas para destruir o anão de pedra, ele quer ser o quê? Ele quer ser mais o ínfimo dos bichos, quer ser um escorpião. Ele quer ser também, por que não, uma estrela no Escórpio, na constelação. Ele quer viver, ele quer continuar. E nesse conto, justamente, eu acrescentei para a terceira edição do meu livro, A Noite Escura Mais Eu, Anão de Pedra, Anão de Jardim, eu acrescentei uma frase que eu não botei, veja o escritor como persegue e busca as coisas e vai pegar e traz novamente. Eu não botei uma frase que eu achei muito boa, porque o anão diz assim, por que os discípulos, olha aí, Jesus, por que os discípulos não defenderam Jesus, não guerrearam quando ele estava sendo julgado por Pilatos? Por que ficaram assim, quietos? Por que não houve uma defesa em massa daqueles discípulos de não estar ali? Então, ele, o anão, diz que gostaria nesse instante, essa frase não está no livro, mas vai para a terceira edição, que gostaria naquela hora de ser uma cobra, uma pequena cobra, e entrar ali onde estava sendo julgado Jesus, quando Pilatos pede a bacia para lavar as mãos naquela água morna, que é a mornidão asquerosa da omissão, quando ele pede aquela água, o anão então diz que gostaria de ser uma pequena cobra para entrar ali e picar Pilatos no calcanhar. Aí eu achei muito bom isso, picar Pilatos no calcanhar. Eu achei ótimo. Aí eu falei para a moça lá da editora, olha aqui, por favor, insira essa frase, picar Pilatos no calcanhar. Ótimo, né? Caio, você tem direito a uma pergunta rapidíssima para o Davi e a resposta dele é mais rápida. Davi é da Mara, do auditório. Ela quer saber qual foi a tua reação ao se deparar com a morte de um paciente seu, pela primeira vez. Primeira vez faz tempo. Mas foi horrível. Foi uma sensação de incompetência. Porque isso que eu tento transmitir, como é que o médico se sente? A morte foi pela sua incompetência? Ou a morte era algo
que você não teve o momento de interferir. E esta primeira dúvida que me ocorreu, se a morte havia sido pela minha incompetência ou a morte pelo destino, seja lá o que for, me trouxe dúvida por muito tempo. Essa morte ocorreu pela primeira vez quando eu era interno de 5º ano na Faculdade de Medicina. E eu passei algumas noites sem ir para minha casa, em cima de uma paciente que hoje eu sei que era inviável do ponto de vista médico. Foi o início do meu aprendizado. Naquele momento, um grande sofrimento. Hoje, revendo, o início do aprendizado. É uma pessoa nova? Era uma senhora de 56 anos. Então, nós conversamos nos diálogos impertinentes sobre a morte. Nós temos muitas questões de fax, telefone do auditório, né, que vieram de várias regiões do país, mas nós não temos condições, nós vamos passar a Lígia Fagundes Telles e passar a Davi Uip essas questões, inclusive para eles possam ter ideia e, se possível, no contato telefone até eventualmente ter algum tipo de resposta. Nos diálogos impertinentes, uma promoção do jornal Folha de São Paulo, SESC, Serviço Social do Comércio, e PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Nós agradecemos a todas e todos, agradecemos a Lígia e a Davi Uip e convidamos para que assistam conosco nosso próximo Diálogos Impertinentes. E obrigado. Muito bem. Olha que... Thank you.